Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da sexta-feira da quinta semana do tempo comum. A primeira leitura nos é apresentada logo após a morte do rei Salomão. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aías, de Silo, coberto com um manto novo. Os dois achavam-se sós no campo. Aías, tomando o manto novo que vestia, rasgou-o em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor, Deus de Israel. Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão, e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo, por consideração para com meu servo Davi, e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi, até o dia de hoje. Vemos que aconteceu que o Senhor profetizara a Salomão. As tribos de Israel vão se levantar contra a casa de Davi, 10 delas. Só restará Jerusalém e Benjamim, 2 tribos. Somente estas ficarão diante do rei. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Ora, nos deixa claro a questão da fidelidade ao Senhor. O Senhor permanece fiel a si mesmo, ele não volta atrás. Nós, se somos infiéis, por mais que sejamos infiéis, não destruiremos os planos do Senhor. Porém, tenhamos em conta que o Senhor respeita a nossa liberdade. Se somos infiéis, os projetos do Senhor que devem acontecer, acontecerão, mesmo com a nossa infidelidade. Mas Ele nos respeita, e nós sofreremos as consequências da nossa infidelidade, porque escolhemos os maus caminhos, porque não amamos como devíamos, porque não servíamos da forma que deveria ser servido. E assim Jeroboão, um dos servos do exército de Salomão, vai se levantar contra o filho de Salomão. E, com as demais tribos, vai reinar agora sobre elas, como um reino à parte. Mas tenhamos em conta, tampouco este reino vai permanecer fiel ao Senhor. Por não poder ir ao templo de Jerusalém, vão erguer um templo, e depois outro, e vai nascer, mais uma vez, também nas 10 tribos, a idolatria. Tenhamos em conta. E, por conta disso, futuramente, o que acontecerá ao povo de Israel? Sofrerá o exílio, primeiro as 10 tribos do Reino do Norte. E, por último, muito tempo depois, as tribos do Reino do Sul. Vejamos a nossa vida. O como temos vivido em relação ao Senhor. Buscando a fidelidade, buscando escutá-lo, buscando realizar a sua vontade, a santidade em nossas vidas? Ou temos sido fiéis a nós mesmos, a nossa vontade,
a idolatria, achando que nada de mal vai nos acontecer, que está bem assim. Recordemos, a vontade do Senhor vai acontecer, mesmo que nós não lhe ajudemos. Só que nós sofreremos as consequências da nossa infidelidade, porque nós escolhemos não viver o bem, mas sim o mal. E se plantamos o mal, colheremos o mal. O Salmo, assim como o Evangelho, vai falar sobre escuta. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. O Senhor pede que nós ouçamos, porque Ele é verdadeiramente nosso Deus. Ao final do Salmo hoje nos diz: quem me dera que meu povo me escutasse. Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria a minha mão contra o opressor. Então, escutar quer dizer o quê? Andar nos caminhos do Senhor. Não é somente escutar a palavra, achar bonita, meditar, não, mas mover a minha vida para que a palavra se realize em mim. E assim o Senhor humilhará os nossos inimigos. Quais? Os espirituais. E aqueles humanos cairão na humilhação, por quê? Porque verão que, ao invés de nos derrotar, serão derrotados pelo poder de Deus em nós, como santos, que não quiseram humilhar as pessoas, mas pela fidelidade ao Senhor, aqueles que tentaram sua destruição é quem foram eles que foram humilhados, não os santos. Na humildade, o Senhor os derrotou. E nós temos escutado o Senhor verdadeiramente? Passemos ao Evangelho de São Marcos, que hoje nos diz: naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia, e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe pusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos Jesus que volta da região pagã, passa por uma região pagã, inclusive a Decápole, que significa 10 cidades. Então, chegando de volta no mar da Galileia, trazem a ele um homem surdo com dificuldade de fala, para que ele ponha as mãos. Simplesmente faça isso. Jesus o que faz? Faz na frente de todos? Não. O toma parte. E ali, o que faz? Coloca os dedos nos seus ouvidos. Primeira coisa que Jesus faz. Então, tenhamos em conta a surdez que aqui nos é colocada. Este fato que ocorreu recorda a nossa surdez. Porque isso também é dito no batismo, é uma parte do ritual do batismo que pode ser feito ou não pelo sacerdote. O efatá, para que possa escutar a palavra de Deus e proclamá-la quando chegar o momento. Aos ouvidos da criança, o sacerdote, fazendo o sinal da cruz, diz isto. E então, Jesus, o que quer mostrar para nós? Que nós somos surdos, se não escutamos a sua palavra. Mas não basta escutar, porque nós verdadeiramente escutamos quando consentimos com a mesma palavra em vivê-la. Coloquemos um exemplo na nossa vida. Quando adultos tentamos disfarçar que isso não acontece, mas sabemos muito bem que acontece. Quando nós verdadeiramente escutamos nossos pais na nossa infância, na nossa juventude, quando nós, escutando aquilo que eles dizem, consentimos, estamos de acordo. E depois
Em alguns casos, fazemos. Mas quando não escutamos os nossos pais, quando mesmo escutando suas palavras, nós não queremos fazer o que eles nos ensinam. Não é assim que dizia nosso pai, nossa mãe? Você não me escutou? Eu não mandei você fazer isso? Então, o escutar aqui que Jesus nos demonstra é justamente isso. Não basta que eu escute a palavra, não basta que eu leia a palavra. Eu tenho que estar aberto a acolhê-la, a praticá-la, a vivê-la. Mas nós, quanto nos dispomos a tal fato, tenhamos em conta ainda, Jesus tirou do meio da multidão. Jesus o levou à parte. Isto significa o quê? Que para que eu realmente escute o Senhor, é necessário que eu me separe da multidão. Não é dos irmãos de fé, mas das pessoas à minha volta que eu sei que eu escuto tanto e que não seguem a Deus. Coisa que muitos ainda hoje não entendem mesmo vivendo dentro da igreja. Vivem com os amigos de bebedeira, com os amigos de uma vida pecaminosa, de besteiras, disso e daquilo, que me afastam de Deus. E na hora de escutar, eu escuto quem? Escuto a Deus ou escuto a eles? Ai não, eu escuto a Deus. Não escuta nada. Nem sabemos que muito pouco se escuta a Deus e se escuta mais estas pessoas. Por quê? Porque eu não quero perder estas amizades, porque eu quero continuar neste meio que eu vivo. E aqui é o que Jesus está querendo indicar. É necessário que eu me retire a sós com Ele. Primeiro, porque a sós na oração é onde eu vou me abrir para escutá-lo intimamente. Eu e ele e eu. Segundo, porque se eu me aparto destas amizades mundanas, onde verdadeiramente eu vou assentir, consentir com a minha vontade aquilo que Jesus me pede. Caso contrário, eu vou querer manter estas amizades em troca de Deus, abandonando a Deus. Então Jesus o que faz? Toca. Primeira coisa, toca os ouvidos, cospe e com a saliva toca a língua. Recordemos, o cuspir, a saliva, simboliza o quê? A alma. Então Jesus dá a sua alma, é como se dá o seu espírito a cada um de nós, com esta saliva que ele toca. E olhando para o céu diz, Efatá, abre-te. Abre-te quem? Os ouvidos e a língua. Primeiro se abriram os ouvidos e sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Então, por primeiro foram os ouvidos. Por primeiro vem a escuta, o primeiro mandamento assim colocado para o povo de Israel, para o povo de Israel. Não o primeiro mandamento de Deus, porque tem outros mandamentos no Antigo Testamento, mas o primeiro mandamento para o povo de Israel é ouve Israel, Shema Israel. Então o Senhor quer fazer isso com cada um de nós. E nós devemos de ter a consciência que muitas vezes somos surdos, que muitas vezes somos mudos. Por quê? Porque não escutamos verdadeiramente o Senhor. Não colocamos em prática verdadeiramente a sua vontade. E tampouco proclamamos a sua palavra. Anunciamos o Senhor a todos. Como temos vivido, irmão e irmã? Nesta verdadeira busca de escutar o Senhor, de estar em intimidade com Ele, de nos apartar da multidão que vive sem Ele, para, escutando a Ele, colocarmos em prática a sua vontade e anunciarmos sua palavra? Ou continuamos no meio da multidão e pretendemos ainda assim, no meio de todo o alvoroço, de todo o barulho, escutar a Jesus? Achamos que vamos escutá-lo de verdade, sabendo que não vamos, porque não queremos escutá-lo e tampouco queremos consentir com a nossa vida a sua vontade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que nos ajude a verdadeiramente nos afastarmos do barulho da multidão e nos colocarmos na escuta do Senhor. E assim, escutando tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele nos ensina, nos coloquemos a praticar as suas obras, a sua vontade. E sendo fiéis a Ele, vivamos na santidade,
para que um dia possamos alcançar os céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.